Ah, você tá aí, professor? Pô, eu tô aqui. Quem é que tá aí? É o Paulo. Trocou de casa, professor? Todo dia uma casa nova? Rapaz, não que eu seja rico, mas a gente vai mudando, né? Escuta, o Do Anthony jeito não que entrou tá ainda, vendo. não? Ah, entrou bastante gente já, 17, pode começar, ó. Mas tem que dar, né, Paulo? Mas o Anthony não tá aí ainda, né, na lista. Vocês estão me ouvindo bem, né? Não sei, mas tá um pouco baixo pra mim. Como assim, professor? Abaixo, mas eu não sei como aumentar isso daí, não. Tá baixo não, professor. Eu acho que é o microfone do. É o fone do Paulo que tá ruim. Tá Ai, alto. Paulo. O Anthony, quando o Anthony aparecer, ele falou para gravar a aula. Mas já tá gravando. Tá gravando. Tá gravando, mas depois eu não sei mexer e colocar no YouTube para vocês, né? Aí eu preciso do link. Na verdade, moçada, eu preciso de duas coisas. Eu não estou conseguindo fazer a chamada direito. Eu não sei. Faz com o esquerdo. Foi horrível essa. Ô, André, mas aí, moçada, não tem jeito. Eu pedi para outra turma e a moçada tirar uma foto dos participantes e mandar por e-mail. Ninguém pode fazer isso para mim? O Anthony faz, pede pra ele. Mas o Antônio não está, né? Já já ele entra. Aí eu vou ter que falar tudo de novo. Daqui a pouco ele aparece tocando berrante, professor. Aí Ele já vai toca estar ligado. berrante? Ele toca, professor. Eles levam o gado lá pra fazenda dele, professor. Sim, Levou uma vez pra escola, um gado, um berrante. Bom, ainda bem, né? E escuta, mas então o É cara é porque gado já tem fazendeiro? no colégio, não precisa levar. É. O Antônio Que toca lá, parece um isso. montão de nego lá. Escuta, mas ele é fazendeiro, então? Ele é os do Não, raiz, ele mora na professor. Alphaville. Mora na Alphaville. O cara é Não, ele mora na poderoso. Alphaville, ele tem uns sítios atrás ali, professor. Não é fácil não, essa Ele desigualdade. Ele mata a galinha na faca, professor. Nossa, assim? o cara é poderoso. O cara é calangão, professor. Meu Calanguinho. É raiz, raiz. Raiz, né? Você vê essa injustiça social, né, cara? Você viu? Ele tem galinha pra comer todo dia. Nós não tem nem o nosso miojo de cada dia. Mas aí, É André, mas aí concentração não. de Aí você tá terra, isso Nossa, aí, o querendo. irmão. miojinho agora cai bem, professor. É verdade. Agora o cara tá querendo que eu fique com dó dele, né? Não, que isso. Ô, professor, quando vai ter o churras lá no seu sítio lá pra nós? É verdade, acabar final a de ano. pandemia. Depois da pandemia? Depois da pandemia. Quer dizer, eu acho que vai demorar bastante. É verdade, né? Mas tá bom. Enquanto isso, você vai comendo miojo aí, né? É verdade, né? E o Anthony vai comendo frango lá, que ele mata na faca, sei lá. Né? Frango Seara. Frango Seara, tá certo. Você sabe que Ele... Ah. Não, pode falar, pode falar. Não, eu ia falar, por exemplo, que outro dia eu estava perguntando sobre frango, essas coisas. A moçada, a maioria pensa que o frango ele é fabricado e que ele já vem em pedaços. Eu não estou brincando, moçada. O cara Os acha caras que não montam precisa o frango com peça de matar. Lego. É impressionante. Mas escuta. Ô, professor, tá ligado o apresuntado? Tô, sim. Então, os caras jogam tudo lá, joga plástico, joga tudo. Você vai Eu comprar sei. apresuntado, nunca compra apresuntado. Professor, Eu você sei. encontra uns ratos mortos ali no meio, você não sabe Eu por quê, porque ele joga sei. tudo lá. Os caras jogam tudo. Mas é verdade. É É verdade. verdade. É verdade. O cara joga Não tudo. chega rato morto, mas é que a coisa é feia, Chega plástico. ela é feia. Ela é feia. Ela é feia. Podemos começar? Chega plástico, Pode, latinha, camisinha, essas tudo. Fica Não, quieto aí, não, deixa o professor começar a aula, caramba. Aí não. Não é Entram tudo 28 isso. pessoas, Nathan. Uma coisa que você não pode comer, por exemplo, é salsicha. Salsicha é uma coisa complicada também. Agora, você mete condimento ali e aí tudo vai, bicho. Não vai fazer mal, mas você está comendo umas coisas estranhas. Mas vamos lá? Moçada, então, alguém tem uma ideia se o Anthony não veio? Eu ia pedir para ele gravar, mas alguém quer gravar essa aula? Mas tá gravando já, professor. Eu sei, mas depois, André, eu vou ter que colocar no YouTube. Aí alguém me manda o link e aí eu passo. Eu não tenho essa dificuldade, porque eu sou muito limitado para essas coisas. Vê os Posta no tutorial Unimestre, bolado. professor. Também. Posta no Posta no- Unimestre. Meu Deus, você não está entendendo que eu sou ruim. Mas vamos lá, moçada, olha. Eu vou começar com vocês. Eu estou olhando aqui para trás
porque é uma continuidade do... Ah, desculpa, e a chamada? Alguém pode fotografar e mandar? Como assim? Manda o link do Forms, professor. Eu não sei fazer isso, André. Eu só queria uma Desculpa. foto da moçada que está presente, aí me manda no e-mail e eu faço a chamada mais tranquilo. Pera aí, professor, vou chamar o Antônio aqui para ele entrar na live. Tá. Enquanto ele não entra, eu vou falar para vocês o seguinte. Moçada, na semana passada, posso falar, né? Pode. Posso. Semana passada, eu estava falando para vocês um pouquinho sobre globalização e aí nós acabamos falando um pouquinho sobre liberalismo, que é a não intervenção do Estado na economia, e aí acabamos caindo no neoliberalismo. Eu não sei se vocês se recordam, mas o Brasil, na década de 90, com a globalização, o Brasil partiu para o neoliberalismo. É um projeto econômico. E a frase, eu acho que mais clássica desse neoliberalismo é aquela que eu falei para vocês. Tudo pela economia e o social, ele que corra atrás. Então, a gente vai perceber, por exemplo, que no neoliberalismo, os países que adotam, os abismos sociais, as diferenças sociais, são muito maiores. Bom, dentro disso, na continuidade aqui do capítulo 6, só queria lembrá-los que uma coisa eu coloquei no Unimestre, como eu sempre coloco. Tem lá, tudo que nós vamos falar aqui, não se preocupe, a gente só fica no bate-papo, você interrompe a hora que você quiser, e a teoria está lá no Unimestre, o texto de apoio, para que vocês depois, se quiserem, deem uma lidinha. Mas vamos lá. O Antônio entrou. Antônio, professor, cheguei. E aí, você recebeu meu e-mail? Recebi, agora eu clico em cima do seu nome, é isso? Tá, pera aí que eu vou pedir. Ok, pronto, isso. Clica no nome. Cliquei. Apareceu umas opções? Apareceu. Arrasta, não. Antônio, se eu for arrastar, eu vou sair daqui. É Morgan? Você está no computador ou no celular? No computador. Está no computador, você não consegue. Tá gravando já, professor. Então deixa. Antônio, a única coisa que eu estava pedindo aí para o André, para o Paulo, é se alguém consegue. Eles falaram que você consegue. É você ou eu que estou gravando? Sei lá. Tirar uma foto você, da lista. Professor. Eu acho que sou eu que estou gravando. Uma foto da lista de chamada, isso me ajudaria muito, quem está presente, para que depois eu faça chamada, porque eu não estou conseguindo fazer de outra forma. Só uma foto e mandar para o meu e-mail. Vocês têm o meu e-mail? Eu mando, professor. O Antônio tem. Pô, legal, Antônio, vai me ajudar. Mandar demais, foto dos participantes? Isso. Pode ser? Tá. Pode ser. Obrigado, Antônio. Eu vou esperar mais dar 11h10, que é o limite que eles falam. Tranquilo, tranquilo. Mas obrigado, Antônio, pela sua presteza aí, bicho, para todo mundo aí. Obrigado. Então, imagina, professor. Imagina, vocês são demais. Eu estava falando para vocês que no neoliberalismo as desigualdades sociais aparecem muito, porque você investe muito na economia e o social que fica um pouquinho para trás. E o que eu queria comentar com vocês, que está lá naquele arquivo que eu coloquei no Unimestre, então a gente só bate papo, você interrompe quando você quiser, como eu falei, eu queria falar um pouquinho sobre a questão da pobreza, que a gente sente muito nesse país e a gente vai sentindo cada vez mais agora com os efeitos da pandemia. Vamos lá. Se você for observar, na história mundial, nós nunca tivemos uma sociedade igualitária. Nunca, 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 nunca. Se vocês forem pegar, por exemplo, mesmo entre os indígenas, não há igualdade. Não há igualdade porque, por exemplo, os jovens têm uma função, são vistos de uma forma, os mais velhos de outra, as mulheres. Mas é a sociedade mais igual, mas é desigual. Se você for pegar lá na Grécia e Roma, mesma coisa, né? Pega lá em Atenas, no caso da Grécia, você tem lá eupátridas, não sei se você lembra, geogóis, tetas, escravos, metecos. Se você pega em Roma, patrício, plebeu, cliente, escravo, nunca existiu uma sociedade igualitária. E a nossa sociedade também não é, ela é estratificada, como eu falei para você. Classe alta, média, baixa, A, B, C, D, E. Então, as pessoas são classificadas numa estrutura social. Nunca houve uma sociedade igualitária, mas nos dias de hoje, nos dói mais as diferenças. E aí eu perguntaria para vocês, por que a pobreza ela dói tanto? Quando você vê, por exemplo, uma criança, sei lá,
na rua, descalço, no frio, aquilo te corta o coração. Se você vê uma imagem de uma criança africana com as costelinhas aparecendo, aquele barrigão, fome, aquilo te dói demais. Então, se nunca existiu uma sociedade igualitária, por que a pobreza hoje, a diferença, elas nos dói mais? Eu acho que é simples, moçada. Só tem uma resposta que vem da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1948, logo depois da Segunda Guerra Mundial. Lá, se você olhar, todos têm direito à educação, todos têm direito à alimentação, todos têm direito à proteção. E a gente passou a ver a ideia da era dos direitos. Direito, direito, direito. Mas isso não é compatível com a realidade. Então, foi entrando na nossa cabeça a ideia de que todos são iguais. E aquilo foi ficando e se estabelecendo. Por isso que a pobreza hoje, as diferenças, elas doem mais. Mas, repito, nunca tivemos uma sociedade igualitária, mas nos dói demais a pobreza hoje. Quando eu falo, por exemplo, pobreza, estou batendo papo, né? Você sabe que a pobreza ela tem alguns lados. Na verdade, o lado principalmente psicológico. Aquele cara que não tem, ele se sente menor nos grupos sociais que ele participa. Ele se sente menor porque ele fala, eu não tenho o poder de acesso a bens. Então, ele se sente menor. Existe um lado político. Isso é interessante, porque aquele mais pobre, mais vulnerável, ele se sente menor politicamente. Então, em época de eleição, por exemplo, ele fala, poxa, por que alguém vai valorizar a minha opinião se eu não tenho? Né? Então, é por isso que, às vezes, você pega, por exemplo, em época da eleição, vocês já viram, aqueles caras distribuindo panfletos, ou o cara pega um panfleto jogado na rua, na calçada, e vai lá e vota, não presta para nada mesmo, eu voto, porque ele acha que, por ser pobre, não ter acesso digno a alguns bens, ele se sente, como eu te falei, psicologicamente menor, e isso reflete na política. Repito, ele vai pensar, minha opinião não vale. Só que ele não consegue perceber que a opinião dele, o voto dele, é tão importante quanto de qualquer outro, seja rico ou pobre. E tem o lado social da pobreza, que é o pior, ao meu ver. Porque é aquelas pessoas que não têm e tentam aparentar que possuem. Quando eu pego, por exemplo, esses Big Brothers que vocês gostam, por exemplo, é interessante, porque, de repente, a pessoa ela tenta se projetar de qualquer forma, de qualquer jeito, para ser respeitado socialmente. Então, esse lado social, ele é horrível, porque a pessoa, se sentindo menor, desvalorizada, ela tenta se valorizar, e aí, para ela vale tudo, passar o outro para trás, ser corrupto, para que, na verdade, seja respeitado. Então, tem esse lado. Agora, a pobreza, se eu fosse definir, seria o estado em que o indivíduo ele não consegue suprir as suas necessidades básicas. Entendeu? Então, por exemplo, existe na sociologia, isso é muito legal, na economia, na geografia, a pobreza absoluta. O que é a pobreza absoluta? É a pobreza em que o indivíduo não tem sequer para comer. Essa é absoluta. É indigência total. Indigente. E existe a pobreza relativa. É aquela pobreza onde a pessoa come. Ela consegue ter o básico de alimentação, não estou dizendo se é bom ou ruim, mas falta para ela os outros elementos básicos. Uma saúde digna, uma educação, uma habitação também digna. Quer dizer, pobreza absoluta, falta até para comer. Pobreza relativa, o cara come, mas faltam os outros elementos básicos para uma manutenção digna, como eu te falei. Aí eu te pergunto, está todo mundo ocupando? Eu estou falando demais, mas vocês estão me ouvindo? Estou ouvindo, professor. Estão ouvindo, João? Sim, estou acompanhando. Jura? Então, vamos lá. Aí, você perguntaria assim, palavra. Isso serve até para redação, tá, moçada? Isso que nós estamos batendo papo. De quem é a culpa? De quem é a culpa pela pobreza ser tão grande em países como o Brasil? Primeiro, o sistema. Nós vivemos um país de sistema capitalista. E o capitalismo,
ele tem o seu lado mais nocivo quando você prega um neoliberalismo, a não intervenção do Estado na economia. Então, um Estado que tem um governo que trabalha basicamente pela economia, na verdade, ele deixa muitas pessoas vulneráveis. Então, eu diria que a culpa, se eu puder atribuir alguma culpa, estaria no sistema. O sistema capitalista tem que ter pobre e rico. Bom, outra culpa que eu diria seria do Estado. O Estado. Porque o Estado ele não consegue atender, suprir as necessidades, apesar de ele ter impostos, dinheiro para fazê-lo. Vocês veem, por exemplo, no caso que nós estamos vendo da pandemia, para que não haja uma convulsão social, você está liberando lá o auxílio emergencial de R$ 600. É pouco. Quando você pega um Estado, por exemplo, que está mais preocupado com o social, ele estaria preocupado em combater a pobreza. Então, o Estado, ao agir, principalmente no sistema capitalista neoliberal, ele não toma providências para socorrer os mais vulneráveis, porque ele trabalha para os interesses econômicos. Então, eu diria, o sistema é normal, pobre e rico no capitalismo, o Estado que não toma as devidas providências, e eu diria que a culpa maior estaria no consumo ostentatório. Eu vou tentar explicar para você o seguinte: consumistas nós somos, mas o consumo ostentatório é onde aquele indivíduo, não basta ele consumir, ele tem que ostentar, ele tem que mostrar que tem. Eu estava falando, agora há pouco, que existe, moçada, por exemplo, eu já vi gente, não vi no top, mas, por exemplo, os pais vão levar para a escola, o pai ou a mãe, sei lá, o responsável, vai levar para a escola. Só que eu já vi muitas vezes, não foi uma ou duas vezes, em que o aluno, a aluna, fala assim: olha, me deixa na esquina, não me deixa na frente da escola. Por quê? Porque o carro não é o melhor carro do mundo. Então, tem vergonha disso. Então, a pessoa, muitas vezes, ela quer ostentar. Eu falo sempre, eu acho que vocês já ouviram falar, quem gosta de futebol, claro, do Ronaldo Fenômeno. O Ronaldo Fenômeno, o dia ele jogava na Europa, ele estava em plena atividade. E o Ronaldo Fenômeno, ele ganhou uma Ferrari do clube em que ele jogava. Pelos serviços prestados, os caras deram lá, além do alto salário, deram uma Ferrari para ele. E ele veio com a Ferrari para o Rio de Janeiro. E ele estava perambulando lá com a Ferrari dele, nas ruas centrais do Rio de Janeiro. Quando perguntaram para o Marcelo D2, eu acho que você conhece o Marcelo D2? Alguém conhece? Sim. E perguntaram Já ouvi falar, já. O Marcelo Faz uma D2 fumaça, hein? é maravilhoso, viu, moçada? É um cara muito interessante, compositor. Ele fez muito sucesso, mas eu não sei ainda se ainda está lá. Mas ele habita o morro, que ele é onde ele se sente melhor, favela e tal. E aí perguntaram ao Marcelo D2 a respeito disso, né? Falaram assim: ô Marcelo, você viu que o Ronaldo está andando com uma Ferrari no Rio de Janeiro? E o Marcelo D2 espontaneamente falou assim: não há problema. Só que ele que não suba aqui no morro. Ele pode ter a Ferrari que ele quiser, mas saiba aonde. Eu não sei se entenderam o que ele quis falar. Eu posso ostentar aonde eu devo ostentar, mas não na miséria. E como a gente quer ostentar, a miséria aparece mais. O caso, por exemplo, do Luciano Huck, então eu vou mudar, que é mais famoso para vocês, talvez. O Luciano Huck, o dia que ele foi lá gravar uma lata velha ou daquelas coisas de recuperar a casa dos outros, que ele joga bem com a pobreza, e ele foi de Rolex. E roubaram o Rolex dele. E aí ele ficou muito bravo. Falou assim: olha, eu não posso ter o meu Rolex. Só faltou alguém falar para ele: você pode ter o Rolex que você quiser. Só saiba onde usar. Então, o fato das pessoas não apenas terem um carro, mas terem o melhor ou quererem ter, não é... Veja bem, é justo ter. Só que saiba onde você vai mostrar isso. Porque esse consumo ostentatório é um dos culpados da pobreza, porque as diferenças aparecem mais. Tudo bem? Tiago, está me ouvindo ainda?
Tô, professor. Olha, outra culpa. Além do Estado, que não toma, talvez, as providências de uma igualdade maior ou estabelecer políticas públicas de maior igualdade. Além do sistema capitalista, que gera a ideia de pobre e rico normal, mas não precisa ser um abismo, além do consumo ostentatório, eu diria que nós também. Porque nós damos valor às pessoas que têm ou aparentam ter. Nós temos na nossa cabeça isso. É uma coisa que a gente tem que refletir. Porque, se você olhar, por exemplo, se tiver o melhor professor do mundo, acho que eu já andei falando isso para você, e se ele aparecer descendo lá para dar aula para você de um ônibus, você vai ver que o cara com os olhos. E ele pode ser o melhor professor do mundo. Mas se aparecer o pior professor do mundo, mas aparecer um carrão, você fala, nossa, esse cara é bom. Então, é uma coisa que a gente tem que refletir. Eu diria, e os sociólogos em geral, atribuem a pobreza, a culpa a nós mesmos, às nossas mentalidades, ao Estado, ao consumo ostentatório e ao sistema. Mas vamos lá. Eu não sei se... Oi. Ô, Antônio. Acabei de mandar as fotos lá pro seu e-mail, tá? Olha, Antônio, você é maravilhoso, cara. Aliás, vocês são muito compreensivos. Fantástico. Obrigado, Antônio, pelo carinho, viu? Obrigado mesmo. Imagina, professor, precisando só falar. Vocês são bons mesmo. Mas vamos lá. Obrigado, Antônio. Maravilhoso. Eu vou falar mais uma coisinha para vocês. Eu não sei se vocês já ouviram falar em índice de Gini. Gini. É assim mesmo. Está lá na tua pasta, no Unimestre, no texto, para você, se quiser dar uma olhadinha. Gini. Alguém já vai falar em Gini? Não é palito de dente. Índice de Gini. Alguém já falou disso para você? Não. Não! Moçada, isso é um prato cheio para vestibular. Fala-se em geografia, fala-se em sociologia, fala-se em história. O que é o índice de Gini? O índice de Gini, Gini, ele varia de 0 a 1. 0 a 1. É um medidor da ONU, Organização das Nações Unidas. Esse índice de Gini, que varia de 0 a 1, quanto mais próximo de 0 for o índice de Gini de um país, melhor é a distribuição de renda do país. Quanto mais próximo de 1, pior é a distribuição de renda desse país. Então, varia de 0 a 1. O índice de Gini, quanto mais perto de 0, melhor. Quanto mais próximo de 1, pior o índice de Gini. E o índice de Gini da ONU, ele mede a distribuição de renda de um país. Então, vou pegar o caso, por exemplo, do melhor índice de Gini do ano passado, que era a Suíça. A Suíça tinha um índice de Gini, era capitalista, o mundo está globalizado em torno do capitalismo, é normal que tenha pobre e rico. Mas as diferenças entre pobres e ricos na Suíça, a diferença é menor. O índice de Gini é 0,33, ou era. É o melhor índice de Gini. Há diferenças, mas não são gritantes. E o pior índice de Gini do ano passado foi Botsuana, na África, com 0,78. Quanto mais perto de 1, pior a distribuição de renda. Vamos pegar o caso do Brasil. Então, se o índice de Gini mede as diferenças de distribuição de renda de um país, eu vou pegar o Brasil. Eu acho que vocês sabem que o Brasil está entre as 20 principais economias do mundo. Nós temos mais de 200 países. Na verdade, nós estamos ali, 9º, 10º, 11º, 12º, estamos entre os 20 melhores países em termos de geração de riqueza do mundo, de economia, vamos falar assim. Só que o índice de Gini do Brasil está na faixa de 0,50, 51, 0,49. Você fala, isso é bom? Péssimo. Nós estamos entre os 20 piores índices de Gini do mundo. Produzimos uma grande riqueza, mas nós não distribuímos. Então, estamos entre os 20 piores índices de Gini, repito, do mundo. Olha, então quer dizer que o Brasil distribui a sua riqueza? Não. O abismo é muito grande. É aquilo que eu falei para você. Você pega 1% da população, os mais ricos, 1% mais rico, ganhando ou distribuindo entre eles, menos de 1%, 1% concentrando
36 vezes mais renda que os 50% mais pobres. Então, o Brasil é um país que produz muita riqueza, mas não distribui. Está muito concentrado. O índice de Gini demonstra isso. Bom, isso significa que a pobreza no Brasil é grande. E os que concentram a riqueza são ricos demais. Outro índice, olha lá, Brian, estão acordados ainda, que a gente tem pouco tempo, é o IDH. Eu acho que esse vocês já ouviram falar. Falem comigo. Sim. Tá. O IDH é o índice de desenvolvimento humano. Cuidado com esse para vestibular. Em tudo quanto é parte, os caras cobram IDH. Índice de desenvolvimento humano. Varia também de 0 a 1. Só que é o contrário do índice de Gini. O índice de Gini, quanto mais perto de 0, melhor. Quanto mais perto de 1, pior a distribuição dele no país. O IDH é o contrário. Quanto mais perto de 0, pior. Quanto mais próximo de 1, melhor. É o inverso do Gini. E o que o IDH leva em consideração, o índice de desenvolvimento humano, leva em consideração para ser medido três quesitozinhos. Primeiro, o IDH leva em consideração a expectativa de vida. Moçada, vamos pegar a ONU, ela usa, por exemplo, o padrão 85 anos por aí. Se um país, por exemplo, tiver uma expectativa, uma esperança de vida de 85 anos, top. O Brasil, nesse quesito, não está ruim. Muito ao contrário. Nós temos uma expectativa de vida 76, 77 anos. Não está tão longe de 85. Então, o IDH, para você medi-lo, você leva em consideração a expectativa de vida, a esperança de vida, como diz o professor de geografia, da população. 76, 77 anos, ótimo para o Brasil. Outra coisa que o IDH leva em consideração, simples, é o PIB per capita. Per capita quer dizer por cabeça. O que é PIB? Produto Interno Bruto. É o conjunto de riquezas produzido, esse conjunto produzido no ano de um país. O Brasil está entre as 20 economias do mundo. Então, o PIB do Brasil, o que o Brasil produz de riqueza, é alto. Ô, professor. Oi. Mas o PIB não é tipo igual o índice de Gini? Não. Não. Você pode. É o Brian que está falando? É. Ô, Brian, é assim. Um país, ele, independentemente do que ele produz de riqueza, o índice de Gini mede como que essa riqueza produzida é distribuída. Então, o PIB pode ser alto, pode ser baixo. O produto interno bruto, o conjunto de riquezas produzido no ano, pode ser alto ou baixo. O índice de Gini vai medir como que isso é distribuído, independentemente de ser alto ou baixo. No caso, por exemplo, do Brasil, nós temos um PIB elevado. Se você for pegar o PIB do Brasil e dividir entre os 220 milhões de brasileiros, quanto caberia para cada um no final do ano? Aí que entra o problema. O PIB per capita do Brasil por cabeça, ele é alto, porque o Brasil é um país rico, em termos econômicos. Agora, se você fosse distribuir, quanto caberia para mim, para você, para cada um de vocês? Não é ruim. Mas a gente sabe que nós não dividimos igualmente. Então, o PIB per capita do Brasil é bom. Então, vamos lá. Peraí. O IDH mede esperança de vida, PIB per capita. O Brasil está bem nos dois quesitos. Mas por que o IDH do Brasil despenca e vai lá para 74, 75, 76, 77, 78, depende do ano? Porque o PIB, além da expectativa de vida, além do PIB per capita, da divisão, se houvesse essa divisão, nós levamos em consideração a escolaridade, o nível educacional de uma pessoa. E aí, despenca. Despenca. Nós ficamos atrás muito atrás, do Uruguai, da Argentina, do Paraguai, até da Venezuela, o ano passado. Então, o Brasil não poderia ter essa posição de 74, 75, 76, 77, 78 do mundo. Porque a expectativa é boa, a riqueza é boa, independentemente de ela ser dividida ou não. Mas
a escolaridade vai lá para baixo. Ou seja, na verdade, não se investe na educação como se deveria. Muitas vezes, por exemplo, o cara sai da escola, é uma coisa que ele vai discutir, o cara tem que trabalhar. E aí, o grau de... Há muitos analfabetos no Brasil. Então, o IDH no Brasil tem um fator que faz com que ele seja absurdamente ruim. É o nível de educação. Mas isso não vamos discutir. E é claro que isso afeta, claro, na pobreza. Vamos lá. Está tudo bem ainda? É que apareceu aqui um negócio que faltam 10 minutos para mim passar rápido. Para vocês deve ser um terror, né? Mas vamos lá. Moçada, aí nós vamos entrar numa questão básica também, que seria de cidadania. No texto que eu coloquei para vocês, vai aparecer um grande teórico, que é um inglês, chamado Thomas Marshall. Vocês já ouviram falar? Thomas Marshall já morreu, não? Mas ele falou o seguinte: quando que há cidadania? Quando há cidadania? Para ele, os requisitos básicos para a cidadania no país: liberdade, que ele chama de liberdade civil. Aí eu quero que você vá fazendo a conta. O que é liberdade civil? O sujeito tem liberdade de expressão, nós temos. Liberdade de pensamento, nós temos, pelo menos por enquanto. Temos justiça e temos a possibilidade de ter propriedade privada. Então, nós temos liberdade civil, pelo menos na teoria. Segundo ele, além de liberdade civil, de justiça, liberdade de expressão, de religião, e etc., para você ter cidadania no país, você precisa ter liberdade política. Nós temos a liberdade de eleger e até de nos candidatarmos. Bem que aí a gente vai entrar numa discussão mais tarde, que eu, por exemplo, voto, mas se eu quiser ser candidato, eu preciso ter dinheiro para poder fazer campanha. Mas, teoricamente, temos essa liberdade política, de votar e ser votado. Para ele, além de liberdade civil, liberdade política, você tem que ter, para ser cidadão, liberdade social. O que seria liberdade social? Ô, professor, Professor, tá mudo? tá mudo. Vê se você apertou alguma coisa aí no computador. Vê no canto inferior esquerdo se tem o microfone. Se ele tiver com um traço... Aperta no microfone, professor. Não, aperta. Você apertou, você mudou. Aperta nele de novo. Aí, fala agora. Falei, pronto. Aí. Cara, obrigado. Mas você escutaram o que eu falei? Liberdade civil, liberdade política, liberdade social. Tudo bem? Então, você, segundo Marshall, você tem que ter para ser cidadão liberdade civil, política, de eleger, ser eleito, social, ter pleno acesso à saúde e educação e bem-estar. Ô, professor. Tenta tirar o fone, porque acho que ele tá com interferência no fone, que sua voz tá saindo meio estranho. Usa o áudio do computador. Do computador. Agora você mutou. Não, tá baixo. Tem que ser com fone mesmo, a gente entende. Pode ser com fone. Pode colocar o fone, professor. Posso só terminar, então? Isso, pode ser com fone. Então, vamos lá, Torinho. Só agora faltam 5 minutinhos aqui, eu acho que dá para ler 4, né? E aí, essa ideia do Marshall, se você olhar na nossa Constituição, a Constituição brasileira tem tudo isso, liberdade civil, política, educação, e só que nós temos muito grave e exige muita cidadania. Nós não respeitamos plenamente no Brasil, ainda mais agora, né, com o nosso presidente, minorias. E aí um conceito, moçada, que eu vou deixar para você, muito importante, minoria. As minorias seriam grupos que, teoricamente, têm direitos, mas que não são praticados ou plenamente reconhecidos. Por exemplo, as mulheres, não sei se você sabe, nascem um pouquinho mais no mundo homem, nascem mais homens que mulheres. Mas o homem não é mais cedo, não se cuida, ele bebe, é um saco, mas por isso você tem um pouco mais de mulher. Apesar de estar lá na Constituição, que ela tem liberdade civil, política, social, como os homens, elas não são plenamente praticadas. Ainda tem aqueles loucos que batem mulher, que ainda a veem como objeto. Então, há um caminho muito grande para você respeitar essa minoria. Repito, minoria não é número. Seriam grupos que têm direitos, mas não são reconhecidos como deveriam. Outra minoria. Os idosos. Para muitos, por exemplo, os idosos, eles têm os seus direitos. Mas, está lá na Constituição. Mas eles são desprezados. Eles ainda não são valorizados como deveriam. Parece que eles, muitos que estão aposentados não trabalharem, parece que não prestam para nada. A mesma coisa.
homossexuais, ainda tem gente que bate, né, que agride, que xinga, os indígenas, os órfãos. Eu vou falar pedir que é considerado minoria, aí você vai bater mais, mesmo os presidiários. Então, quando o Marshall fala em liberdade civil, social, política, na verdade, ele fala assim, também temos que ter uma clareza, você cidadão, se você tiver clareza dos seus direitos e obrigações. Mas não há um reconhecimento, e isso faz espalhar na cidadania as minorias. Ainda tem grupos que têm os seus direitos, mas não reconhecidos como deveriam. Nesse sentido, moçada, tem uma crítica que se faz ao Marshall também, tem um minutinho, uma crítica que se faz ao Marshall, que isso parece que as liberdades, os direitos, devem vir de cima para baixo, ou seja, de quem está no governo da população. Cidadania não se concede, cidadania não se conquista. Por isso que eu vou falar, ainda continuando, um movimento social, será que é um movimento social? Em Curitiba, onde o pau quebrou. Aí você tem, por exemplo, hoje, movimentos sociais, mulheres, homossexuais, e etc., de várias minorias, tem todo reconhecimento dos seus direitos. Mas, então, moçada, a recado de hoje é, o que é a pobreza? O sistema capitalista é o liberalismo. Esse cunho que aparenta muito no Brasil, tem muito da ideia do consumismo, principalmente consumismo de massa. Eu não sei se alguém entendeu, na semana passada, semana que vem, eu só vou ter que resgatar isso, por mais que você, de repente, me ache um saco, vou falar, como que a cidadania, ela pode ser conquistada? Porque ela é construída. Sim. Sim. Olha, o tempo parece que já foi, eu tenho aí, eu acho, uns 10 segundos. Leiam aquilo que eu deixei na teoria, semana que vem eu termino com os movimentos sociais, é muito importante para estimular, mas para hoje